Olá, amigos do Portal Webterra. Estamos aqui com mais uma edição do Webterra Podcast. E como sempre prometemos, trazer pessoas de referência que fazem um trabalho importante para a nossa cidade e região. Temos aqui dois convidados, o Vivaldo Neto, presidente da ASED, Associação das Indústrias, o Fernando Mota, neuroeducador. Vamos falar sobre a indústria, sobre a população, sobre o formato, a característica da nossa sociedade e, claro, falar da ASED mais profundamente para as pessoas entenderem o que significa a associação e o trabalho relevante que o Neto vem fazendo na frente da mesma. Vivaldo Neto, Fernando, sejam bem-vindos. Agora é hora de se apresentarem para o portal Webterra, para o Webterra Podcast. Fale um pouquinho aí de vocês e, claro, nós vamos entrar na pauta da ASED e falar um pouco mais sobre a associação. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Andrei. É um imenso prazer estar aqui no portal, participando desse pod. Falar um pouquinho da ASED também, né, da trajetória, e falar um pouco da trajetória do Vivaldo Neto, né. Eu já tenho aí mais de 20 anos na indústria, né. A minha atuação na área de meio ambiente, responsabilidade social, enfim, engajamento com a comunidade em geral, que isso é extremamente importante, e estão levando essa experiência para dentro da ASED, né, para mudar mesmo uma forma como que é conduzido. O que é a ASED? Aproveita e fala logo aí. Ó. A ASED é a Associação das Empresas e Indústrias do Distrito Industrial 1 e 2. Tanto as indústrias como as empresas do segmento de serviço. Né? A gente costuma falar que não existe indústria sem um serviço e não existe um serviço sem a indústria. Ainda mais em Montes Claros hoje, que é um polo, não só farmacêutico, né? O pessoal fala assim, um polo farmacêutico está se instalando em Montes Claros. Não, é um polo industrial que vem em crescimento, com agenda positiva, então isso é extremamente importante para a nossa cidade e região. Agora o Fernando, fala pra gente, Fernando, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, tá? Professor Fernando Mota, né? Alguns aí já me conhecem, já deve ter sido aluno, e já tenho aí 27 anos de estrada na área da docência, e agora migrando para uma outra seara, que é a parte de treinamento comportamental. Né? O que a gente tem percebido? Eu vivi uma fase muito grande dentro da sala de aula, formando os alunos, e agora a gente percebe que esse processo de educação e treinamento comportamental, principalmente, ela tem que ser continuada. E essa é a minha missão hoje, é contribuir, por isso que a gente está junto com a ASED aí, é trabalhar com o pessoal das empresas, das indústrias, a prestação de serviço, para que a gente possa transformar a mente dessa galera aí, que é o mais importante. Com certeza. Fala um pouquinho especificamente da ASED, do trabalho, o que é as ações, o que pode ser feito. É uma instituição que tem 28 anos, até brinquei aqui porque eu não sabia desse tempo todo, né? Uma instituição importante que relaciona com as indústrias diretamente, mas talvez por maioria do público não saiba nem que exista. Agora entender o que é a ASED, qual é o trabalho e, claro, o que ela pode contribuir no cenário não só de Montes Claros, mas uma estrutura que é estruturada em Montes Claros, que é referência do norte de Minas, para ajudar a nossa região como um todo. Fala um pouquinho dessas ações da ASED, por favor. Então, a ASED ela tem como seu principal, assim, vamos falar assim, o propósito, é trabalhar de uma forma a juntar as autoridades, os órgãos responsáveis e as indústrias para um bem coletivo maior, né? Que é uma melhor funcionabilidade, quando a gente fala do distrito industrial. Um distrito industrial que possa se tornar referência. Quando a gente fala referência, é acessibilidade, é mobilidade, é práticas sociais. Então, assim, de uma certa forma, a ASED vem trabalhando nesse sistema. Recentemente, a gente começou já a dar maior visibilidade para o SD. A gente teve um evento aí na Novo Norte com mais de 150 empresas convidadas para falar um pouquinho sobre as métricas do SD, falar de diversidade e inclusão, que é um tema extremamente importante, mas para a gente ter a diversidade e inclusão, a gente precisa de uma cidade com acessibilidade. Então, é esse trabalho em conjunto com as autoridades, com o poder público local, o poder público também estadual, até nacional, para a gente poder chegar nas ações de forma planejada, de forma estratégica, para que isso possa acontecer. Então, a ASED está nesse processo aí de 28 anos trabalhando esse tema, mas agora a gente está a gente está acelerando essas ações, estando mais presente em temáticas extremamente importantes para a nossa região. Ainda mais com a agenda reafirmando a agenda extremamente positiva que o Montes Claros vive. São expansões, novos investimentos. Então, é um cenário econômico favorável. E a adesão desses representantes dessas indústrias, do poder público, como que está? Para que essa agenda positiva ocorra e se concretize, né, na ponta.
acredita, Andrei, que agora a gente começa a falar assim, né? A gente tem uma gestão muito Porque aí vai sobrar para Fernando depois, ajudar o povo a mudar o comportamento. Exato. A gente está começando aí com uma gestão muito participativa. Alguns anos já vem acontecendo na cidade de Montes Claros uma gestão participativa, que isso ajuda a mudar um pouco o direcionamento estratégico da cidade, quando você consegue envolver todos os atores para melhor estruturar o resultado que você espera da cidade. A gente vem uma adesão, a sede ela vem numa sessão, a gente tem um salto aí de 162% em associados, então isso já mostra muito a credibilidade no trabalho que a gente vem desenvolvendo e estruturando para que cada vez isso aconteça. A gente mandar uma notícia aqui para coisa boba, mas que parece assim, coisas de pequenos detalhes. A praça aqui na Santa Maria, a praça fica entre o Quintura Quente e até a sede aqui da associação, ela foi adotada pela sede. Então, em breve, a gente vai ter um grande voluntariado aqui nessa praça para mostrar que a sociedade também pode cuidar do patrimônio público e deve cuidar. Então, é uma das praças que a gente tem no planejamento de chegar a 10. Essa é a primeira. A gente vai fazer um projeto piloto e escalonar isso para outros pontos da cidade, onde que a gente possa introduzir o esporte, onde que a gente possa introduzir um ambiente seguro e um ambiente de descontração também para a sociedade. Então, tudo isso é várias empresas junto, uma mudança já de mentalidade, uma mudança já de gestão participativa em prol de um resultado coletivo. Então, a sede tem muito que evoluir ainda nesse processo, mas a gente está na estrada. Eu vou de Fernando agora. Fernando, nessa empreitada aí, junto com o Neto, agora as indústrias tem muita gente de fora, né? Que vem com a cabeça, uma cultura de fora. Bastante. Mas como é que você enxerga aí essa mentalidade para que as coisas possam fluir de uma forma melhor para a sede e, claro, para a população, que é o objetivo final? Neto havia me convidado para palestrar no evento que teve, onde nós falamos da ESG, que ele comentou aqui, né? ESG, onde a gente vai falar sobre meio ambiente, a questão social e governamental. Você falou que tem muita gente que vem de fora, e de fato é uma verdade. Só que é o seguinte, a gente precisa começar, e o passo do começo é aparecer. Dentro da neurociência a gente fala o seguinte, aqui no córtex pré-frontal nós temos alguns neurônios chamados de neurônio espelho. Esses neurônios automaticamente eles vão copiar o comportamento das pessoas. Então, se eu apareço com bons comportamentos, é fato que alguém vai me copiar. Ou contaminar. Ou contaminar, exatamente. Por isso que eu preciso separar as pessoas com quem eu vou andar, né? Tem o psicólogo americano Jim Rohn, ele vai falar o quê? Que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, justamente por isso. Então, se eu planto uma semente e essa semente gera uma árvore de bons frutos, eu preciso semear essas sementes. E o que eu tenho visto aí no trabalho do Neto com a sede é justamente isso. Juntar pessoas com uma mentalidade de prosperidade para que a gente possa semear essa semente em outros lugares. E já chegou a hora de Montes Claros realmente transformar. E o interessante é que a raiz da palavra transformação, ela é ir além da forma. Então nós temos uma cultura, e essa cultura ela vem se repetindo, né? Antes de começar o programa a gente estava comentando justamente sobre isso. Então é comum as pessoas repetirem um padrão. Padrão que foi herdado lá do bisavô, do avô, do pai, a coisa vai se repetindo. Quando chega alguém com uma ideia nova e começa a implantar, alguém vai falar, esse cara é doido. Sempre. Louco. Nunca vai dar certo. Só que aí ele insiste, persiste. Quando a coisa dá certo, alguém vai bater nas suas costas e falar assim, caracas, velho, isso é o bicho mesmo, né? Como é que você fez? Então, o primeiro passo é começar. Tá? Juntar pessoas, né, de boas ideias e que quer que haja um benefício para todos. Porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que querem o bolo, né, a maior fatia só para si. Então agora nós estamos num período de transformação. Então, mas aí é importante, né, Neto? Talvez você, que é daqui de Montes Claros, que está com grandes indústrias, grandes profissionais que vêm de fora, talvez para dirigir essas indústrias. Mas tem a população daqui também que tem essa cultura herdada. Não há um conflito de conceito, de pensamento, de ideal? Nesse momento você reúne as pessoas lá para propor algo via sede? Eu acho que isso é o mais bacana, né, do desafio, porque realmente há uma cultura, há um choque de pensamentos, às vezes diversos, mas aí por isso que a gente fala de gestão participativa. Porque a pessoa vem de fora, aí você tem que introduzir ela na nossa cultura. Entender a realidade local. Entender a realidade local. Entender, Você já tem que começar a mostrar para ela o que Montes Claros tem de bom e o que Montes Claros precisa melhorar.
Né? Eu costumo falar assim, que tem um pessoal às vezes que vem de fora, a gente reúne com eles, tem uma frase que me marcou muito, Montes Claros tem muito parque. Então eles falam assim, Montes Claros tem uma cidade de muito parque, né? Parque é uma boa resposta para a segurança pública, né? Que é uma área de lazer, uma área que as pessoas estão frequentando e tudo. Aí quando você fala assim, parque com segurança pública, olha onde chegou, que né? chegou. O tipo de análise que a pessoa Que análise faz. fez. Então, assim, se o parque é bem cuidado, se o parque está com manutenção, se a área verde está conservada, se os usuários do parque mantêm o patrimônio do parque, aí entra o desafio. Porque quando você vai num Sagarana, você vai no parque municipal, você ainda vê muito descarte incorreto Sim. de resíduo, que aí você tem uma equipe da prefeitura, aí você tem dinheiro envolvido, aí você tem energia, que aquilo poderia ser canalizado em outros projetos para dar um resultado maior para a cidade. Então, quando vem as pessoas de fora, a gente começa a mostrar isso e as pessoas também percebem esse choque cultural. Então, essa divergência, ela soma. Só que o maior desafio nosso é trazer as pessoas de fora das indústrias, das empresas e mostrar ela a realidade local e onde que precisa ser trabalhada de uma forma mais assertiva os investimentos, seja na área social, seja na área educacional, onde que você vai alocar esses investimentos. Mas então, às isso vezes é a pessoa de importante. fora não enxerga até uma lacuna melhor do que a pessoa daqui, não? Talvez o olhar sem como é que fala? Sem vício, sem tendência. Isso é importante também, você tocou num ponto fundamental, né? Que as pessoas também ela percebem esse gap, as pessoas de fora, quando a gente está em reuniões conversando, poxa, poderia ter uma agenda mais positiva em Montes Claros de alguns eventos. Você enxerga isso. O que a gente pode fazer para Montes Claros construir essa agenda de evento? Você consegue que as pessoas também conseguem ver essas lacunas. Poxa, lá na região tal, essa coisa é mais forte. Exemplo que a gente sempre fala assim, né? Todo sonho de uma cidade é ter vamos falar assim, um time que representa a cidade. Sim. Seja ele de handebol, seja ele de basquete, seja de vôlei, seja ele de futebol. Montes Claros tem 2. E o que a sociedade montesclarense, as empresas e indústrias vão fazer para apoiar esse movimento? Porque, igual eu falei, se o parque representa a segurança pública, o esporte vai muito mais além. Então, o papel nosso da ACED também é cada vez mais introduzir essas temáticas dentro da ACED de uma forma estratégica para a gente poder alavancar esses projetos. Virar uma política, virar uma coisa consolidada dentro da cidade. Então, assim, é interessante ter essas discussões. Acho que todo encontro nosso da ACED, das reuniões, isso fica bem latente mesmo, a divergência e as lacunas que o pessoal reconhece que tem em Montes Claros. E que pode não temos da minha fala, deve ser acelerado. A gente tem que sair dessa base, sempre foi assim, nós estamos melhorando 2%, por que nós não podemos melhorar 17%? Deu exemplo, a sede de 2024 para 2025, 162% de associados. Então, assim, você vê o crescimento que é com o trabalho, quando você mostra que realmente a gente tem que sair dessa linha aqui e chegar aqui. E como chegar, a gente sabe como a gente vai chegar. Agora, uma coisa interessante, né, essa questão as pessoas de fora, né, que eu estava observando, os cargos de chefia, vamos colocar assim, a maioria é de fora. Será que em Montes Claros não tem pessoas competentes para assumir esses cargos? Só que eu sei que tem. Como eu trabalho na área da educação, na universidade, e eu vejo grandes alunos sendo formados em ótimos profissionais, só que o que acontece? Esses bons vão para fora. Olha que loucura. Sim. E aí é o seguinte, o que fazer para que esses bons profissionais de Montes Claros permaneçam aqui? É um trem assim, muito, muito interessante de se questionar, né? Porque nós temos boas pessoas. E é engraçada a questão lá do pensamento dos de fora, na palestra lá... Para não pensar na cidade pequena também, não ser interior, pensar... que tem uma cultura sempre dá valor muito de fora, né? Montes Claros, a gente fala, eu brinco aqui, muito. Aqui é diferente de tudo no mundo. Montes Claros é uma roça grande, né? Montes Claros é uma roça grande. Tem gente que não gosta, não. Eu brinco na sala de aula, quem é que veio da roça aqui? Eu lembro demais isso, quando vi um professor de Belo Horizonte, isso aí há 20 anos. Poxa, a meninada ficava doida. O cara tem mestrado. Poxa, hoje aqui em Montes Claros nós temos de doutorados, de doutores e tudo mais, né? Mas eu fiz mestrado em Portugal, pra você ter ideia. Eu não tinha, quando eu fiz, não tinha programa de mestrado aqui. Olha só que bacana. Não, na palestra lá que eu falei 20 sobre anos transbordar, atrás, eu falei sobre transbordar, entrega tudo que você tem. Tá. Porque na hora que você se esvazia, você tem a possibilidade de se encher mais. Teve cara lá que olhou para aquilo ali e falou: caracas, velho, que ideia doida é essa? Mas eu gostei demais. Porque, por exemplo, a minha formação, eu lembro muito bem meu pai falava isso, tanto meu pai quanto alguns professores que eu tive, nunca ensina tudo que você sabe.
Porque senão o outro vai saber mais do que você. E o que tem? É. Então, essa questão da mentalidade é justamente isso. E eu percebo que alguns de fora, de Montes Claros, já têm essa mente mais aberta para esse tipo de coisa. Assim, eu acho que é uma característica também isso é individual, né? Uhum. Da pessoa, porque no ramo que eu mexo, por exemplo, eu já trouxe pessoas de fora aí achando que ia dar conta de fazer o que tinha que fazer aqui, não deu. O cara tem que conhecer a realidade local muito bem, ou ser aberto, né? E às vezes também o daqui tem oportunidade e não aproveita. Muitos reclamam da oportunidade, falam, não deu, teve a chance, não aproveitei, não tive a leitura talvez correta, né? Da oportunidade que estava passando, e tem outros que aproveitam. Então depende muito também da pessoa, né? Ser resiliente, ter entendimento, saber lidar com o processo. E eu acho que essa ida para fora também, talvez, desses profissionais, é para entender um pouco mais como funciona a grande indústria, né? Que tem processos talvez diferentes de organização que necessitam de uma experiência maior. Porque quando elas chegam aqui, elas já estão grandes, né, Neto? Muitas vezes o profissional vai para fora e retorna para a indústria aqui também, às vezes em um cargo mais alto, mais estratégico. Então, assim, tem esse caminho inverso que vai para fora, pega a experiência para retornar para a indústria. Então, assim, existe esse caminho mesmo da leitura que você falou. Teve a oportunidade, não, mas vou me arriscar fora para mim pegar a bagagem de experiência lá para depois eu retornar. Você tem muito caso assim, de estagiário que vai para fora, vira treininho em outra empresa, depois volta num cargo de gerente. Existem essas movimentações no mundo corporativo. Eu vou falar de Fernando agora, sim, Fernando, você que trabalha nesse contexto, os profissionais também, tem muita gente que não tem talvez a resiliência e a ambição de querer vencer, né? Uhum. Uma característica que uma boa parte da população é acomodada com aquilo que está sendo ofertado a ela. Outros não, outros querem mais, querem maiores desafios, mais responsabilidades. E como identificar, né? Talvez selecionar essa pessoa que tem essa característica. Alguns demonstram, outros talvez não, mais introspectivo, né? Não consegue demonstrar, até para ser talvez, como é que fala? Visto. Quem não é visto é lembrado, não é lembrado, né? E é uma verdade, né? Agora a questão que eu tenho observado as pessoas têm perdido vamos dizer, a habilidade de sonhar. Caíram naquele comodismo, na ideia a vida é assim, É uma geração ou não? Geração, e vem repassando. Então, as pessoas pararam de sonhar, muitos pararam de sonhar, de almejar grandes coisas, só que aqueles que almejam grandes coisas, às vezes querem resultados muito rápidos. Não existe. E não existe, né? Principalmente essa geração mais nova. Só que é na loteria, né? E é estatístico, né? Quem ganha na loteria perde tudo. Perde né? tudo. Porque não é sobre o resultado. Olha que interessante. Não é sobre o resultado, é sobre a jornada. É sobre quem eu me transformo ao longo do processo. E aí tem um negocinho chamado dopamina, que é um neurotransmissor, que ele faz parte do circuito de recompensa. Essa substância deixa qualquer um assim, vambora pra cima, vambora fazer. Só que as pessoas focam no resultado e esquecem de comemorar os micro-resultados ao longo da jornada, que é uma estratégia para você dominar o cérebro. O cérebro, quando ele... E se manter motivado, né? É justamente isso. Porque quando eu tenho daqui do ponto A até o ponto B, é uma jornada. Mas se eu comemoro todo dia uma micro conquista, eu começo a fazer um empilhamento disso aí e eu me mantenho motivado. É muito engraçado as pessoas falam assim, a disciplina ela vale mais do que a motivação. Mas na verdade eu preciso de uma motivação, um motivo para ação para que eu tenha disciplina. Ninguém acorda e fala assim, cara, eu não estou afim não, mas eu vou fazer. Não, ele acorda desanimado e ele lembra da família, do filho, lembra de alguma coisa. Aí começa a gerar essa dopamina. Mas é uma jornada. Então, por exemplo, o que o Neto vem fazendo agora, começou a fazer agora na sede, vai ser uma jornada. Sim. E talvez ele não colha do fruto que ele está plantando na semente. Mas alguém lá na frente vai colher. E valorizar. Que teve que passar por tudo isso aí para a coisa acontecer. Não é à toa que tem 28 anos. E eu falei que eu não conhecia. Mas é aquela questão, é um tijolinho, ampliar todo dia, colocar todo dia, e a gente vai seguindo. Tem aquele ditado, né? Que tempos difíceis criam homens fortes. Isso é o ditado, se eu não me engano, acho que é um... Tempos fáceis, que hoje é tudo fácil, tecnologia, todo mundo tem acesso a tudo, é uma geração fraca. Mas assim, a gente fala de geração, claro que a mudança, o perfil de geração,
A tecnologia entrou de vez há vários anos, mas agora talvez mais que nunca, Mais né? forte, né? Somos reféns dela. Hoje eu vejo que, independentemente da área, se é esporte, se é na indústria, é uma geração que tem pouca resistência ao não, à dificuldade. Então, qualquer momento de dificuldade, ela não tem apego. Eu sou de uma geração, nós somos, que eu recebo, por exemplo, hoje, eu recebo não todos os dias. Eu trabalho com esporte, com outros produtos, todo dia eu não. Esse não faz efeito mais. Esse aqui, tanto não. Porque assim, eu brinco com... Você já sabe, depois de tantos... São quantos nãos para eu receber o sim? Eu já tô ligado na estatística. Eu até brinco assim com os meninos. Eu, todo dia, mais ou menos, assim, 2 em 2 dias, eu mando e-mail para uns 50 contatos, possibilidades. Se um responder assim, como é que é isso aqui mesmo? Já é o maior sim da minha semana ou do mês. Que a pessoa dá abertura para apresentar. E cabe saber vender o produto. Mas hoje eu vejo qualquer dificuldade dessa geração, ela larga, ela desiste, ela muda, ela vai para outro foco. E isso eu acho talvez é o maior problema que a gente tem que enfrentar hoje para ter mão de obra, né? Para dar tempo de qualificá-la, para dar tempo de ela ter experiência e de colocar ela realmente à frente. Porque quem não tem essa, talvez, personalidade, não vai subir cargo de gestão. Por isso que a questão do trabalho hoje em cima da mente, e é um trabalho de fortalecimento igualzinho a gente vai pra academia. Sim. O cara vai pra academia, pega os pezinhos, primeiro começa a pegar pezinho levinho, né? Depois você vai aumentando. E aí a mente... Tem que ter sobrecarga para evoluir. E o cérebro é do mesmo jeito. Eu preciso ter um empilhamento de pressão. Só que tem gente que fala assim, hoje não vai fazer doideira, e acha que vai dar certo, e não vai. Eu vou montar um negócio, tive uma ideia, vou montar e vai dar certo. Vai dar errado. Por quê? Porque é a primeira vez que você está fazendo. Uma criança, ela cai em média 2.000 vezes para começar a andar. Só que é interessante que os neurônios do cérebro, ele vai ajustando as coisas. E é automático. Então a gente precisa dar tempo ao processo. E aí você falou algo muito interessante, que é justamente o quê? Tempos fáceis vai criar uma geração fraca. Uma geração imediatista, muito fluida, que acha que a coisa é assim, ó. Não é. Aí nós vamos lembrar, eu lembro, quando eu escrevi, a primeira vez que eu escrevi uma carta para uma menina que eu estava querendo namorar, eu daqui de Montes Claros, ela lá de Belo Horizonte, eu escrevi uma carta, cara, escrevi a carta, ia lá no correio, colocava aquele tempo, até chegar, e até você receber a resposta. Aí hoje sem perceber talvez a emoção que a pessoa teve ao ler a carta. Hoje não, você faz um online, manda mensagem instantânea. Hoje eu falo muito assim, sabe, Andrei? Pegando num gancho que você falou assim, trazendo tempo para a indústria e para a nossa vida, né? Quando você fala assim, hoje a dificuldade das pessoas receber o não e parar e desistir. Hoje também tem muito aquela questão de buscar o conhecimento. Né? Quando você fala assim, eu já tenho minha estratégia, que você representou bem. Problema. Aprendi com os não, aprendi a valorizar os não mais do que os sims. Porque um sim que você recebeu nos 50 abriu a porta, agora é comigo na estratégia de como eu vou apresentar o meu projeto. Então, muitas vezes, o que eu falo muito assim com o Mota, que é o grande desafio nosso, é essa transformação para as pessoas também entender o que a cidade vive. Quando a gente fala cidade local, Montes Claros, uma agenda positiva, a gente fala público jovens, os empresários, os empreendedores, conseguir enxergar isso para a gente poder realmente, de fato, falar assim, poxa, Montes Claros é referência no cenário nacional. Sim. Porque isso vai tudo através do conhecimento. Há 20 anos atrás você fez seu mestrado. Hoje nem tinha mestrado aberto naquela época na cidade de Montes Claros. Hoje mestrado, doutorado, faculdade, curso. Tá tudo aí na palma da mão. E nós estávamos conversando isso ontem, né? Barato. O cara, você faz uma pós-graduação, você faz R$70. Poxa. Então assim... Dificuldade que tinha antigamente. Nossa. Talvez por isso a gente dava mais valor, talvez. Pela dificuldade. Pela conquista daquilo que poucos tinham, né? Talvez pode ser. Mas é verdade. O cérebro sente isso aí, né? Hoje, porque na verdade é tudo sobre a química do corpo. Hoje, esse vai ser o grande desafio, eu falo assim, das empresas, dos profissionais, enfim, vai ser realmente entender que isso chegou, bateu, não é um caminho sem volta. Quando a gente fala assim, pós-graduação de R$70, vai existir. E olha lá, se lá na frente não chegar de R$30, 10, 15, e você vai ter que conviver com isso. Mas e aí o que eu estou fazendo de diferente para ter conhecimento? E talvez não é só fazer também, né? É aproveitar realmente o conteúdo e buscar uma direção. O conteúdo e a direção. Porque após a faculdade te direciona algo. Eu vou especializar, eu vou ter aquilo que eu tenho afinidade, ou aquilo que eu tenho mau interesse, né? Ou aquilo que eu vou ter oportunidade de desenvolver.
Mas eu vejo assim, é uma geração que tem que trabalhar muito a resiliência e a ambição. A ambição de ter uma condição melhor, mas que tem que saber que tem que sacrificar, que tem que ralar para a coisa acontecer. Você vê que virou uma modinha esse negócio agora, né? Não precisa fazer faculdade, não precisa não. As instituições de ensino estão sofrendo hoje. Total, né? Uma defasagem violenta, caiu demais a procura e está caindo. Sim. Né? Só que assim, o pessoal vê um quadro de uma riqueza rápida nesse mundo digital, por exemplo, que é uma mentira. Não é fácil. Só que aí ele começa a envolver num processo que ele não está preparado. Qual que é a grande vantagem, por exemplo, das faculdades, das universidades? O processo. O cara vai para um processo de 4 anos, 5 anos, 6 anos, e ali ele vai se tornando resiliente. Sim. Então, tudo bem, nem todos precisam fazer uma faculdade, eu vou concordar com isso. Mas tem muitos que precisam passar por essa jornada. Né, para criar aquela casca dura ali, para poder aguentar o rojão das coisas. Então, como cada um é diferente, e aí entra um grande problema. O povo olha para o outro e compara. O tal da comparação é terrível. Sim. O cara começa a comparar e fala, poxa, velho, eu tô aqui, o cara já tá lá, e esquece que cada um tem seu tempo. Né? E aí o cara monta uma empresa e olha para outra que é gigante e fala, poxa, não, moço, continua. Continua, o negócio é não parar. Mas é aquele ditado que fala assim, eu não quero que você tenha, eu não quero que você não tenha. Uhum. Ele fala da inveja, né? Inveja. Isso é um fator psicológico, né? É fator psicológico, Todo ser humano inveja o outro. Tudo. Não tem como. Só que aí você tem que saber usar essa inveja a seu favor. Não é no sentido de eu quero tomar o que ele tem. Mas eu posso pensar, cara, eu vou conquistar isso também. Então muda. Então, e valorizar a sua conquista, não a do outro. A questão é, qual é a história que você está contando para o seu cérebro? Porque tudo que você contar para ele, ele vai acreditar. Tudo que você contar para ele, ele vai acreditar. É impressionante. O cérebro, por exemplo, ele não sabe o que é passado, presente e futuro. Ele não sabe, ele não distingue. Então, se você viajar demais lá no passado, nas coisas ruins que aconteceram, você vai sofrer no hoje. Se você projetar um futuro, você vai viver no hoje também, o sentimento do hoje. Por isso tem muita gente vivendo de ansiedade e vivendo de depressão. Porque pararam de viver o hoje e o agora. Já que você falou de propaganda e pode fazer propaganda, né? Fica à vontade. Eu montei. Pode falar do seu curso aí, ó. Não, eu e a esposa, nós montamos um canal no YouTube que chama Estação G7. Aí toda terça-feira, 19h15, eu estou ao vivo na live. E toda sexta-feira, 5h45 da manhã, eu e a minha esposa estamos ao vivo. Que é o que a gente chama de... faz sentido para mim na sexta-feira. E amanhã, na live de amanhã, eu vou falar justamente sobre expectativa. Expectativa é um dreno de energia invisível. A pessoa não vê, mas quando ela gera expectativa demais e ela não alcança aquilo que ela expectou, ela se frustra e às vezes tem pessoas que param. Então vou discutir muito isso amanhã. Tá? Por isso que fala do início, meio e fim, né? Como as pessoas têm essa capacidade. Quando você fala de expectativa, a gente está falando de planejamento, né? Estratégico, planejamento, que você tem várias ações que você vai atingir aquele resultado. Já não é uma expectativa, é algo tangível. Você vai atingir. Eu gosto muito, até esqueci o nome aqui, mas ele dá uma entrevista lá, quando voltando para o esporte de alto rendimento, eu pergunto para ele, mas sua temporada foi ruim. O repórter faz essa para o jogador de basquete, ele pensou e falou, peraí, 5 anos a gente sendo campeão e uma temporada que a gente chega em terceiro, segundo lugar, você está desmerecendo tudo que a gente fez ao longo desses 7 anos. Tipo assim, cara, vê o planejamento todinho, mas o outro lá se destacou melhor e algo a gente falhou aqui, que lá que a gente tem que aprender com isso e chegar... Aprender que o outro trabalha tanto quanto. Mas a expectativa, ela vem de um pequeno ajuste, né? A expectativa, ela vem de um resultado que você quer, mas você vai chegar ao resultado. Agora, se você não fizer as etapas todas, essa expectativa vai ser furada, ela vai ser um dreno de energia, ela vai ser uma frustração. Mas você tem que olhar todo o seu planejamento. Mas é o que o Fernando falou, boa parte não tem planejamento, não tem leitura, não aí faz o SWOT, que é uma coisa assim da administração. Exatamente. Não analisa o cenário. Acho que simplesmente, porque alguém teve sucesso naquela determinada área, é só fazer. Só fazer não, tem que ter um processo. Eu não me recordo a fonte, mas tem uma pesquisa que saiu que 90% das empresas não tem planejamento. Não faz um planejamento.
Vem uma ideia, vamos embora fazer, vão. Mas não senta para planejar. Ouviu alguma prática ou a pessoa tinha alguma experiência, né? Saiu de algum lugar. De colocar no papel as metas, o passo a passo. 2 meses para isso, mais 2 meses para isso, mais 2 meses para isso, e vai. E o planejamento ele pode ser alterado a qualquer momento. Sim, Esse é que é o detalhe. Porque o problema é que às vezes o cara fica focado lá no resultado. É igual tá da meta. O pessoal começa com vendas. Não, a meta agora é vender 10 mil. E aí o povo fica doido. Poxa, velho, se eu começasse a ajustar todo dia uma ação, 10 mil não vai valer nada, porque o cara vai conseguir muito mais. Então não é focar no resultado, mas é focar no processo. O que hoje eu posso fazer para que amanhã eu fique melhor? E ir se ajustando todo dia. E a leitura é muito importante, né? O que o Andrei falou, a leitura do ambiente, a leitura do cenário, porque tudo pode interferir, né? Tudo. E você tem que estar atento a isso, a essas interferências para você ajustar. A gente briga, né? Saber fazer curva. Tem que fazer a curva, tem que adaptar. Tem que adaptar. Tem jeito. É bem resumido, de forma resumida, saber fazer a curva, gostei dessa. Agora um ponto assim que a sede, claro, você falou de todo um contexto geral aí, mas qual aquele ponto que é seu sonho lá na sede de ter um resultado rápido assim? Essa interação, essa união da indústria, do comércio, para uma pauta específica. O que você quer colher? Como o Fernando falou, talvez você não vai colher o trabalho que está fazendo agora. Mas o que Neto quer colher? O micro, né? Tem que ser um micro, né? Eu acho assim, hoje nós já estamos comemorar, porque a gente já está colhendo que a gente está conseguindo unir essas empresas de serviço com a indústria, mostrando que a gente pode desenvolver junto ações. Que a gente não precisa trabalhar. Está tendo uma recepção bacana. Isso, tá vendo? Já está começando. Já é um micro resultado. Já é um micro resultado que a gente já está começando a ver acontecer. Sensibilizar essa forma coletiva de pensar, né? Que é importante, porque às vezes você vai trabalhar muito no eu. A gente fala muito assim, o ego, né? O ego da marca, A, B, C, eu estou fazendo, eu estou fazendo. Não, nós estamos fazendo. Nós estamos melhorando, nós estamos investindo. Então, esse é o mais importante, porque você canalizando essa energia de forma correta, o resultado é bem maior. Então, assim, eu sinto que é gratificante ver esse resultado, sabe? Que a gente já está começando a trabalhar mais em trabalho em equipe, em estratégias. E como o próprio Mota falou, né? Algumas empresas nossos associados que vê aquelas práticas ali, poxa, isso não está implementado aqui dentro da minha empresa, como é que faço para implementar? Eu posso visitar, eu posso fazer esse benchmark, eu posso entender. E é importante ter esse benchmark, porque não é uma coisa que está rodando numa empresa, significa que ela vai rodar na outra. Sim. Porque você tem uma série de particularidades ali. Então, tendo esse benchmark, tendo essas portas abertas dessas empresas vindo em outras empresas, via a sede, marcando essas visitas, isso traz uma visibilidade grande e vai mudando a mentalidade das empresas. Poxa, aqui realmente dá certo, aqui deu certo também, vamos em frente. Então, essas coisas é muito bacana você ver acontecer e a gente tem visto, né, nessa jornada aí da sede acontecendo. Bacana, isso é importante mostrar também, né, Fernando? As pessoas entenderem o que é o trabalho, até para conhecer melhor a sede. Então, o WebTerra está portas abertas para vocês aí mostrarem o que é o trabalho, o que se faz. E agradecer pela presença e considerações de Vossas Excelências que estão aqui hoje nos prestigiando. Fernando, por favor, considerações. E pode fazer propaganda de novo aí, ó. Não deixa vontadão que você vai falar, viu? Mas olha, muito obrigado pelo convite. Né? Eu acho que estamos aqui justamente para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque, na final de contas, é tudo sobre vidas. Né? A gente fala muito sobre CNPJ, a sede vai trabalhar com CNPJ, mas são vários CPFs no processo. Você tem seu trabalho, você tem sua busca, sua dedicação, mas por trás disso tem a sua família. Tem a minha família, tem a família dele, tem a família de todos que estão aqui nesse movimento aqui. Né? Para esse podcast funcionar, não tem só uma pessoa, são várias pessoas. E por trás dessas pessoas são várias famílias. Eu tenho certeza que todo mundo quer justamente o quê? O bem para a sua família. E viver em paz. Aquela paz que excede todo o entendimento humano. Mas para isso acontecer, tem que haver uma transformação na mente. É mudar os pensamentos, quebrar o padrão. Né? E aí a gente quebrando esse padrão, tudo começa a melhorar. E é aos poucos mesmo. É um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Ontem nós falamos de um lugar, anteontem foi em outro, hoje nós estamos aqui, a gente vai caminhando e isso vai reverberando. E essa energia vai prosperando.
E se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar colhendo bons frutos aí. Que bom, né? E Valdete, fala aí, presidente. Andrei, agradecer o Webterra aí, agradecer pelo convite, né? É importante pegar um link que o Fernando falou, só lembrando de uma ação social que a sede fez, né? Que foi levar aproximadamente 130 catadores no ginásio poliesportivo para ver pela primeira vez um jogo, um esporte, um jogo de vôlei. E você vê assim, que aquilo ali, uma atitude simples, mas poucas horas de um experimento, que eles tiveram a oportunidade de experimentar algo novo. Sair do cotidiano, a novidade. Sair do cotidiano, ver a novidade, vibrar, torcer. E aí você vê a repercussão, né? Que dia que é o próximo jogo? Nós ganhamos ou perdemos o jogo? Nós ganhamos. Que foi o melhor. O melhor foi o resultado. Mas assim, você vê aquele negócio assim, o melhor é você ver no outro dia as pessoas te perguntando, e aí, que dia que é o próximo? Que dia que vai ter aquela ação? Então essa é muito bacana, essa energia. E agradecer por estar aqui falando em nome da sede, porque cada associado, cada empresa, ela faz algo transformador para a cidade de Montes Claros. Que a gente fala, qual que é o maior projeto social? O pessoal fala o emprego. Mas a gente pode ir muito além do que isso. Porque o emprego ele já está no dia a dia da rotina das empresas. Mas a gente pode ir muito mais além. E é isso que a gente quer. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E digo mesmo, a sede está de portas abertas aí para o Webterra. Precisando, a gente está lá. Com certeza, amigo. Muito obrigado pela presença. Pode falar? Aproveitar só mais um pouquinho, acho que é bom você falar também, tá? Meu Instagram. Posso falar? Pode, tá liberado. Eu te falei que tá liberado. Fernando Mota Prof, tá? Para você que quer ir ter uma transformação mental, uma mente mais forte, para ter ações assertivas, pode ter certeza que o sucesso é certo. Então, me segue lá no Instagram. Instagram da sede, @sede, né? Podem seguir lá, que lá tem muita notícia. A sede com dois S? A sede com dois S. Senhores, muito obrigado pela presença. Obrigado, sim, como eu falei, o portal está de portas abertas para mostrar trabalhos relevantes que realmente tentam buscar fazer a diferença em nossa cidade. Então é isso que a gente quer, levar informação de qualidade e conteúdos que sejam proveitosos, né, à sociedade. Esse é o nosso objetivo. Então, meus amigos, aqui mais uma edição do Webterra Podcast. Acompanhe esse bate-papo bacana, conheça a sede, conheça o trabalho do Fernando Mota. Tamo aí. Vocês vão aproveitar bem esse conteúdo. Um abraço a todos. Valeu.